Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Língua Portuguesa, Redação e Ciências. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Esse versículo bíblico está lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Agora farei uma oração. Pai amado e querido que estás nos céus, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pela vida de cada um dos meus alunos, das minhas alunas, queira abençoar cada um deles, abra o entendimento, Senhor, para que eles possam compreender os conteúdos explicados. Pai querido, nos dê um bimestre abençoado e muito produtivo, esteja conosco nesta aula. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Então, essa videoaula ela é referente à disciplina de ciências, né? E o conteúdo a ser estudado é os movimentos da Terra, tá? Você já viu o sol nascer? Algum de vocês já viram o sol nascer? Eu já vi. É muito legal ver tanto o sol nascendo quanto ele se pondo, né? É agradável. E quem já observou o sol no decorrer de um dia inteiro? Ou apenas no período do dia? Bom, se continuarmos a observar a posição do sol ao longo do dia, perceberemos que ele cruza o céu da direção leste para a direção oeste. Os movimentos do Sol no céu ao longo do dia, né, são os movimentos de rotação e translação da Terra, né, e se dá pela inclinação do eixo de rotação em relação à sua órbita. Então, quando a Terra ela se inclina, né, no seu eixo, no decorrer da órbita, né, quando ela está realizando o movimento de translação, então temos a impressão desse movimento, né, do Sol, né, no céu. Dizemos então que o Sol se move no céu porque vemos a partir da Terra. Então só temos essa impressão de que o Sol ele se movimenta, né, da direção leste para a direção oeste no período do dia, no decorrer do dia, porque nós estamos aqui na Terra. Né? Então, a partir da Terra, quem está na Terra e olha para o céu tem essa impressão de que é o Sol que está se movimentando, tá? Agora, se nós estivéssemos olhando para o planeta, né, em que vivemos de fora do Sistema Solar, nós perceberíamos que, na verdade, é a Terra e os outros planetas que se movimentam em torno do Sol. Então, o Sol fica lá no seu lugar e quem se movimenta na órbita do Sol, ao redor do Sol, é tanto o planeta Terra quanto os demais planetas também, ok? Então, falando sobre os movimentos de rotação, né, da Terra e o movimento de translação, nós podemos dizer que o planeta em que vivemos apresenta o movimento de rotação em torno do seu eixo, tá? E esse movimento ele ocorre do sentido oeste para o sentido leste e a sua volta inteira, uma volta inteira que o planeta dá em torno de si mesmo, ocorre após cerca de 24 horas. Mas exatamente esse tempo, na verdade, ele é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Então, o movimento de rotação, gente, vai ser o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo. Então, quando ela terminar esse movimento, quando ela fazer esse movimento, né, um movimento completo, esse movimento completo ele só vai terminar depois de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? E esse movimento, né, em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, é chamado de movimento de rotação, tá? Da Terra, ok? Além do movimento de rotação, temos também o movimento de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol, percorrendo a sua órbita.
Então, quando a Terra ela gira em torno de si mesma, é chamado de movimento de rotação. Quando ela faz esse movimento ao redor do Sol, é chamado de movimento de translação. Vocês podem ver aí nessas duas imagens acima de mim. Uma das imagens está indicando o movimento de rotação, né, em que a Terra gira em torno de si mesma, e a outra imagem está mostrando a Terra girando em torno do Sol. Tá? Esse movimento que ela faz ao redor do Sol, em torno do Sol, que ela percorre, né, uma órbita ao redor do Sol, ele é chamado de movimento de translação. O eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação ao plano da órbita do planeta ao redor do Sol. Então, o planeta Terra ele não gira em pezinho, ele gira inclinado, tá? Então, ele vai girando inclinado ao redor do Sol e em torno de si mesmo. Ao redor do Sol, a Terra ela faz movimento de rotação e de translação ao mesmo tempo. Enquanto ela faz o movimento de rotação, que vai que se dá os dias, né, as noites, enquanto ela faz esse movimento de rotação, ao mesmo tempo ela vai fazendo o movimento de translação, que é o movimento, né, o percurso em uma órbita em torno do Sol, ok? Essa inclinação ela provoca alterações na maneira como as regiões da Terra recebem a luz do Sol ao longo do ano. Então, por ela ter esse eixo, né, por ela ter uma certa inclinação, por a Terra ter uma certa inclinação, então determinadas regiões recebem a luz solar numa quantidade maior, e outras regiões recebem a quantidade menor, né, de luz solar, ok? E esse movimento de translação também, né, que ele é responsável pelas estações do ano. Então, no decorrer do ano nós temos 4 estações, né, primavera, verão, outono e inverno, tá? E essas estações, elas ocorrem conforme a Terra vai percorrendo a órbita solar, tá? A órbita ao redor do Sol, ok? O movimento de translação ele leva cerca de 365 dias, tá? Um ano. Ou mais exatamente, a quantidade exata mesmo de tempo é 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45,97 segundos, tá? Esse é o tempo exato em que a Terra consegue dar uma volta completa ao redor do Sol, ok? Devido à forma esférica do planeta, a quantidade de luz do Sol que chega à Terra não é a mesma em todos os pontos de sua superfície, como eu já havia falado, né? Em torno da linha do Equador, a incidência de raios solares é mais direta. Essa região concentra mais luz e calor do que as outras regiões mais afastadas do Equador. Então, temos a linha do Equador, né, no nosso planeta, e próximo à linha do Equador, né, em torno da linha do Equador, há uma quantidade maior de raios solares. Então, nessas regiões que são mais próximas da linha do Equador, elas são as regiões mais quentes, e as regiões mais afastadas, o clima a temperatura é menor, né, em relação às regiões que estão próximas à linha do Equador. A duração do dia ou da noite em cidades muito próximas da linha do Equador, como algumas do norte do Brasil, é sempre cerca de 12 horas, o ano todo, tá? Então, nós temos aí as estações do ano, continuando falando ainda. Próximo do Trópico de Capricórnio, né, o dia no início do verão pode ser de 14 horas e a noite de 10 horas, tá? Ocorrendo o contrário no inverno, ok? Então, no inverno vai ser o oposto desses dados aí.
No Brasil, essas variações ao longo do ano, na duração relativa dos dias e das noites, é mais facilmente percebida nas regiões mais ao sul, tá? Então, essa variação, essa definição das estações do ano, elas são mais percebidas nas regiões mais próximas da região sul, ok? Nas regiões norte e nordeste, mais próximas da linha do Equador, essa variação é menor. Então, não fica bem definida as 4 estações, tá? Nas regiões que estão mais próximas do Equador. As regiões mais distantes do Equador, que são regiões mais frias, essas regiões elas têm as 4 estações bem definidas. Bom, também nós temos os solstícios, né? Solstícios, o que seria isso? Entre 20 e 22 de dezembro, a duração da fase diurna, né, do hemisfério sul e a maior do ano, tá? Então, no período aí de 20 e 22 de dezembro, no hemisfério sul, a duração do dia ela é maior, né? O dia ele é maior, né, do que em todas as outras regiões. É a chamada solstício de dezembro, que marca o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte, né? Nesse momento, os raios solares incidem, né, perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Por volta de 21 de junho, a duração da noite no hemisfério sul é a maior do ano, tá? Então em comparação às outras regiões, em 21 de junho, a duração da noite vai ser sempre a maior do ano, tá? É o chamado solstício de junho, que marca o início do inverno no hemisfério sul, o início, né, do verão no hemisfério norte. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. E eu tenho falando agora um pouquinho a respeito de equinócios, que seria: há 2 posições na órbita terrestre em que os hemisférios do planeta são atingidos pelos raios solares de maneira similar. No hemisfério que acaba de passar pelo verão, esse momento marca o início o início de outubro, enquanto isso, no outro hemisfério está saindo do inverno e tem o início a primavera. Por volta de 21 de março, no mundo todo, a duração da fase noturna é de 12 horas e é o equinócio, tá? É o equinócio de março, que marca o início do outono no hemisfério sul e no início da primavera no hemisfério norte. Por volta de 22 de dezembro, novamente, a duração do dia é praticamente igual à duração da noite no mundo todo. É um equinócio de setembro, que marca o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte. Bom, pessoal, agora eu quero passar para vocês um trabalhinho de ciências, tá? É hora de praticar. Então, falamos aí a respeito de rotação, de translação, né? E eu quero que vocês façam uma experiência, né? Para isso, eu quero que vocês leiam atentamente o texto informativo da página 126, né? Lá ele está explicando passo a passo a respeito de um experimento para mostrar como ocorre o movimento de rotação. E você pode até fazer um movimento de translação também, utilizando esse mesmo experimento, tá? Então, a página 26, ela tá instruindo a vocês, façam a leitura direitinho que vocês vão compreender o que está pedindo para ser feito lá.
Então você vai fazer a leitura direitinho, depois vai fazer o experimento, depois façam a leitura, né? Em seguida vocês façam a leitura da explicaçãozinha na página 127, né? Porque na página 127, logo acima, tem a explicação, né, do resultado desse experimento, tá? E aí, a partir dessa leitura aí, vocês vão conseguir explicar o que vocês fizeram, né? O que aconteceu a partir desse experimento. Então, eu tenho aí, ó, conexões, ciências e tecnologia. Essa parte aqui, conexões, ciências e tecnologia, é só para vocês fazerem a leitura para ampliar o conhecimento de vocês. Mas logo acima eu tenho uma imagem aí mostrando a rotação, o movimento de rotação, e acima tem um textinho. Esse textinho ele é bem curtinho. Ele está explicando o que acontece, né? Porque na página 126 diz assim, ó. No finalzinho diz assim, ó, sabe-se que a lanterna representa o Sol e a bola a Terra. O que essa situação representa? Então, na página 127 tem um trechinho ali, uma explicação bem curtinha, que fala o que essa situação está representando. Então, eu quero que vocês façam essa leitura da página 127, compreendam ela. Aí, a partir do momento que vocês fizerem o experimento, eu vou querer que vocês gravem, tá? Com o celular de vocês, gravem um videozinho curto, um vídeo de 3 minutos a menos, tá? Não precisa ser longo, não. Se você conseguir, por exemplo, gravar em 2 minutos, 1 minuto e pouquinho, pode ser, ok? Não ultrapassem os 3 minutos, porque a explicação lá é bem curtinha. Vocês já deixam organizadinho o experimento de vocês e já façam uma explicação rápida, apresentem vocês, falem a respeito da série, e aí vocês vão fazer essa gravaçãozinha e vocês vão postar, tá, no grupo na próxima quarta-feira, tá? Não é amanhã, quinta-feira não, eu sei que amanhã tem aula de ciência, mas não é para amanhã, tá bom? Esse trabalhinho é para vocês postarem o vídeo na próxima quarta-feira, tá? E vai valer nota. Tá? Então façam, por favor, e postem. Eu vou ficar esperando e eu vou cobrar cada um dos alunos que não fizer, ok? E é isso, muito obrigada, até a próxima aula, que Deus abençoe vocês grandemente, fiquem com Deus.